Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou Andréa Neves, diretora da revista Qualitá e apresentadora do programa Qualitá aqui na Nova Canal 26. E hoje nós vamos levar muito mais conteúdo e informação para você sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Nosso convidado é mais que especial, Dr. Ricardo Bovo, dermatologista. Hoje ele vai nos dar dicas sobre queda de cabelos, unhas, vamos falar da psoríase, dos avanços da medicina estética. Aguardem que já já nós voltamos. Desde 1981, a Umecta promove a saúde e o bem-estar por meio de tratamentos alternativos, homeopatias, florais, suplementos vitamínicos, ortomoleculares e medicamentos à base de plantas. O atendimento farmacêutico conta com serviço personalizado e individualizado em uma sala apropriada para melhor orientação ao cliente e total sigilo. Umecta, sempre pensando no melhor para você. Avenida Brasil 1975, Vila Aparecida. Pessoal, voltamos aqui para dar início à nossa entrevista com o Dr. Ricardo Bovo. Dr. Ricardo Bovo é formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, Dermatologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte e Medicina Estética pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Ricardo Bovo, seja bem-vindo. E hoje é um prazer recebê-lo aqui e aceitar o convite da revista Qualitá para participar desse programa que é especialmente voltado para vocês aí, que está em casa, levando muito conteúdo e informação. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito honrado de vocês terem lembrado de mim. Espero poder contribuir um pouquinho para nas informações para a cidade. Nossa, chegaram, pessoal, muitas perguntas, muitas dúvidas aqui. Nós vamos tentar esclarecer o máximo possível, ainda mais agora, doutor? Altas temperaturas, calor, sol, pele, como tratar, como cuidar, quais os cuidados necessários nesse período que parece que nós já estamos no verão. Isso, a gente parece que está no verão, Nós estamos passando por um processo aí novo, que mudou toda a nossa realidade, que além de nós termos que cuidar de toda essa situação de pandemia, de proteção individual, de usarmos máscaras, nós temos que também pensar na hidratação da pele. E aí que é fundamental a gente manter
a pele sempre com um hidratante bom, usar banhos pouco abrasivos, né? A gente não usar bucha, eu falo sempre para o paciente não usar muita bucha, porque resseca muito a pele, tira o processo natural de troca dessa pele e propicia, tira a porta de entrada, faz uma porta de entrada para que as doenças penetrem na pele, porque a pele é uma barreira natural, é o nosso maior órgão no corpo humano, a gente fala, é o órgão mais extenso, não é o principal órgão, a gente fala que é um órgão vital, mas é o órgão mais extenso do corpo humano. E esse cuidado da pele diário tem que ser assim, fundamental, principalmente nessa seca. Há quanto tempo que não chove, nós estamos passando por um período de seca, está bem complicado mesmo. A gente sente que como a pele da gente, né, como muda, você passa hidratante e parece que ela continua ressecada. E com o álcool em gel também, doutor, as mãos, que a gente está tendo que usar muito agora, se prevenir, álcool em gel, resseca também, né? Isso. E vamos falar, então o protetor solar também é imprescindível, doutor? Imprescindível o protetor solar. Eu falo para o paciente que é uma duplinha assim que não tem como a gente escapar, é o protetor e o hidratante. Para o paciente que é alérgico, é recomendado que ele use um hidratante sem perfume e sem cor, que seja menos agressivo, que tenha uma pegada dermatológica, que seja prescrito por um dermatologista, porque a pessoa que não tem alergia até que vai bem com hidratante muito perfumado, mas a pessoa que tem as dermatites que nós dizemos, o perfume agride também a pele, aumenta essa irritabilidade, né? E o protetor solar, nessa situação de clima muito seco, aumento de UVA, UVB, teve dias no mês passado que o índice de UVB estava tão alto que estava com clima de deserto, né? Então tem que ser reaplicado, não adianta passar uma vez só por dia. E para cada tipo de pele existe um protetor ideal, né? Tem os toques secos, os toques com cor, que a gente fala que são os tintos, né? Que são protetores físicos e químicos. E a gente tem que individualizar o tratamento para manter uma rotina legal para cuidados. Ok. Doutor, tem uma pergunta muito interessante, que são aquelas famosas manchas brancas na pele, né? O pano branco, né? Quais são as causas e como tratar essas manchas brancas na pele? Classicamente, a gente considera o pano branco uma micose de pele, uma micose superficial de pele. Mas mancha branca pode ser um monte de coisas, né? Pode ser desde só um início de uma micose, mas também pode ser um vitiligo, pode ser um outro sinal de uma outra doença. Mas vamos falar mais um pouquinho do pano branco. O pano branco, ele é uma doença causada por um fungo, né? O Malassezia furfur. A gente orienta o paciente a sempre, como a gente voltou no cuidado básico, hidratar bastante, vai ter que tomar um antifúngico e passar também o antifúngico. E esse comprimido é fácil de tomar, às vezes uma vez por semana que o paciente toma por alguns dias. Mas por que pega, né? Pega pela pele seca, pela quebra de barreira, falta de hidratação, e também pega por compartilhar algumas roupas sintéticas, roupas muito apertadas, o suor, às vezes usar a mesma roupa vários dias, então tem que fazer essa troca, essa manutenção. A roupa de algodão é melhor para prevenir. Doutor, e agora sobre várias doenças de pele, entre elas dermatite, que provoca coceira, inflamação, ardência, né? Quais são os tratamentos? Quais são as mais comuns também, né? Existe uma máxima da dermatologia que o pessoal tem um pouco até de preconceito, ainda isso mudou muito. Antigamente achava que o dermatologista só passava corticoide, que é o creminho, e se confundia muito com um creminho e está tudo certo. O creme é só um veículo, né? O creme é só um mecanismo de tratamento. Então, cada creme tem uma substância ativa, alguns cremes vão ser tratados para alergias, que são as dermatites, alguns vão ter os antifúngicos, e tem os de baixa potência, alta potência, que são associados à hidratação. Então, é muito importante não se automedicar, procurar um profissional, né? Porque o fato de ser creme, nós dermatologistas defendemos que é a mesma coisa do que um paciente tomar um comprimido. Existem inúmeros comprimidos, né? Então, assim, a gente não pode generalizar e achar, passou um creminho e vai resolver. Quanto menos a gente agredir e quanto menos a gente automedicar antes de procurar uma ajuda profissional, melhor será o resultado do tratamento. Que ótimo. E uma dúvida muito comum, essa pergunta nos chegou, né, também através das redes sociais, é sobre a psoríase. Quais são, o que é a psoríase, o que causa, e tem avanços nesses tratamentos? Como que é feito esse tratamento, doutor? A psoríase é uma doença que a gente considera hoje uma doença autoimune, é uma doença em transformação. O que é isso? Tem se pesquisado muito hoje sobre doenças autoimunes, depois que a gente decodificou o nosso genoma,
do DNA humano, né? E disso descobriu os fatores que causam, são fatores inflamatórios, o HLA humano, e é muito importante porque está desestigmatizando essa doença. É uma doença que às vezes as pessoas têm algum constrangimento de ir para a rua, por exemplo, achando que vai passar, que vai pegar, porque tem aquela descamação, né? Vai chegar num lugar e falar, vão ficar me olhando, vão me olhar estranho. E evoluiu muito o tratamento de psoríase. Então, na verdade, ela não passa de uma pessoa para outra. E o maior problema é que a pessoa também é o psicológico, né? Isso. Afeta o psicológico, porque a pessoa se sente que todo mundo está olhando para ela. Isso. Ela, né, é um tratamento multifatorial. A gente tem que desestigmatizar a situação, né? Conscientizar o paciente e os familiares que ele não passou nem pegou de ninguém, ele desenvolveu uma situação de psoríase e que hoje em dia, com os novos tratamentos, que a gente chama de biológicos, por exemplo, que são injeções que a gente tem usado para tratamento de psoríase, o paciente fica sem lesão e tem um resultado fantástico, assim, e esse programa teve uma alteração no programa de medicação do SUS, o paciente consegue ganhar essa medicação e ter um resultado fantástico. Como começa? O que causa realmente? O start. O que você observa que está... O start é muito difícil, porque assim, pode ser uma situação de estresse, mas tem estudos que falam que o estresse pode não estar associado, mas o mais importante, ele está associado ao HLA, que tem a ver com a codificação, que é uma doença familiar. Então, assim, pode ser uma herança genética, desenvolvimento de doença familiar, mas não se passou nem se pegou de ninguém. A pessoa desenvolveu. Uma condição alérgica, vamos pensar assim. A psoríase tem sido até questionada se ela é a mesma doença hoje, por exemplo, da artrite psoriásica. Porque, às vezes, antigamente a gente chegava na artrite psoriásica como uma complicação, né, da artrite, mas a gente está pensando até que às vezes pode ser a mesma doença. Tem muitos estudos que querem dizer isso, né, que é uma doença só. Então, assim, tem muitas situações. Hoje, evoluiu demais. A psoríase evoluiu, assim, nos últimos 5 anos, coisa de 20 anos. Eu tenho tido resultados fantásticos com pacientes. E esse resultado seria uma porcentagem de parar, de aumentar, de sumir realmente? O paciente ficar completamente assintomático. Ele faz, às vezes, uma injeção a cada 2 meses, no subcutâneo, praticamente indolor, e ele fica sem lesão nenhuma. Ele faz manutenção disso. Porque para mim a psoríase não tinha tratamento, então agora evoluiu realmente muito, doutor. Evoluiu-se muito. Tinha-se antigamente outros tratamentos que eram mais agressivos, né? Tinham comprimidos, pomadas, que melhoravam só aquela situação. Mas às vezes o grau de psoríase, de acometimento social que gera para o paciente, faz com que nós passamos para essa medicação biológica que eu te falei, que são as injeções. São as injeções. Que têm resultados fantásticos. Doutor, nós vamos para um breve intervalo comercial e já nós voltamos porque tem muito mais conteúdo aqui para passar para vocês. E antes disso, pessoal, eu gostaria de deixar um recadinho para você que perdeu o seu plano de saúde, não está conseguindo agendar as suas consultas e exames pela rede pública. A Benevida Saúde, você pode agendar a sua consulta na mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. Inclusive, pessoal, o exame da Covid-19. A Benevida tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, trazendo muito mais agilidade, qualidade e rapidez para você. Então, a Benevida Saúde fica na rua Estevão Leão Borrou, 1831. Você pode agendar também pelo WhatsApp 9967-9911. Benevida Saúde. Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Há 20 anos de mercado no ramo de comércio, financiamentos e consignação de veículos usados e seminovos em Franca e região. A MM Veículos tem como case de sucesso clientes e parceiros que priorizam a realização de bons negócios sem abrir mão da tranquilidade, agilidade e principalmente a segurança. Na hora de comprar, trocar ou vender seu automóvel, venha conhecer a nossa família MM e faça bons amigos.
Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Olá pessoal, voltamos aqui com o Dr. Ricardo Bovo. Dr. Ricardo, e para mim essa é a principal dúvida, né? Vai responder até uma pergunta minha. Unhas quebradiças e frágeis. A minha unha, ela deslasca demais, ela solta. É uma... que é a causa disso? E se tem tratamento, se consegue fortalecer nossas unhas? Certo, é uma dúvida recorrente no consultório, sempre perguntam sobre as unhas. A principal causa, a gente descobriu o motivo da unha quebradiça, que ela pode ser de um defeito metabólico, a gente tem que fazer uma investigação laboratorial, pode ser um problema de tireoide, por exemplo, uma anemia, uma deficiência de ferro, uma vitamina, uma desvitaminose que nós falamos, e também de um distúrbio externo, causado mesmo, porque hoje em dia tem se usado essas fibras nas unhas, as intervenções para afinar, eu não sei o nome direito, mas as pacientes aparecem com unha colada, né? Faz acaba tendo como que chama raspar, isso? Me ajuda nos nomes que eu sou ruim. Tem as unhas de fibra, tem as unhas de gel, que na verdade você coloca, ela acaba danificando de uma certa forma. Eu acho que é uma agressão, porque assim, ali a hora que você coloca, você criou uma barreira, a higienização disso é um pouco complicada. Né? Mesmo que esteja colado, você vai mexer com água, vai mexer com alimento, né? Vai tomar seu banho, rotina, todo dia, não vai ficar uma coisa bem higienizada. Até para o profissional de saúde, a gente nem deixa para o profissional de saúde ter isso, né, nas mãos. Pode ser um dano que a gente está causando, mas também pode ser um dano metabólico que a gente faz através da investigação. Descoberto isso, claro que tem, a gente vai na deficiência, né? Tem medicação para fortalecer a unha, para ajudar o crescimento. Se for um fungo, por exemplo, vamos tratar desse fungo, descobrir qual fungo que é, porque existem vários fungos. Os fungos que dão os fungos que acometem as mãos não são sempre os mesmos que acometem as unhas dos pés. Então não é sempre só tomar um remedinho, o famoso fluconazol. Vou tomar um fluconazol por semana e resolver o problema. Não é. Temos que saber qual que é a causa. Pode ser uma doença bacteriana, inclusive. É mais raro uma doença bacteriana na unha, mas pode ser porque às vezes mexeu na unha, descolou. Entrou uma bactéria ali, fez um meio de cultura, propiciou uma fragilidade dela. E tem um medicamento específico? Não, tem que fazer um exame, tem que fazer saber qual que é a deficiência do organismo. Isso, do paciente. Qual que é a falta da vitamina, você teria que repor isso para a gente conseguir... Nós temos que adequar, né, para o paciente, dentro do quadro clínico dele, da situação que foi investigada, qual o melhor tratamento. Mesmo para fortalecedores, existem inúmeros fortalecedores, tanto tópicos quanto orais. Temos que chegar na realidade daquele paciente, não só socioeconômica, mas também da necessidade dele, né? Ótimo. E mais uma dúvida também que chegou para nós aí através do Instagram, foi a queda de cabelo, doutor. Acho que as mulheres, a maioria, tanto mulheres como homens também, né? Falando da queda de cabelo, o que causa também essa queda de cabelo? Como prevenir? O que eu posso fazer? A hora que acende o alerta que seu cabelo está caindo mais do que o normal,
que O cabelo, hoje, ele é quase uma especialidade dentro da dermatologia, de tantas questões que podem afligi-lo e como meio de tratamento, né? O mais comum é a alopecia androgênica, que nós falamos, que é a herança genética, né? Que é essa que acomete a maioria dos homens, no meu caso, por exemplo, que tem pouco cabelo. Aí, nessa situação, ou a gente faz uma intervenção cirúrgica, ou um remédio preventivo para segurar, para esse cabelo cair cada vez mais devagar, mas vai chegar uma hora que não tem como segurar. A queda de cabelo pode ser transitória, que a gente chama de eflúvios, aquelas situações, por exemplo, uma gestante perde muito, pós-parto, perde-se muito cabelo, mas durante a gravidez o cabelo nasce. A gente chama de eflúvio anágeno e tem o eflúvio telógeno, de quando nasce e de quando cai. São nomes técnicos, mas que na prática, assim, a gente tem que realmente saber a situação. Outra situação também que aparece muito em consultório, que é associada ao estresse, é a alopecia areata, que são aqueles halos, os buraquinhos que fazem no couro cabeludo, às vezes na barba, às vezes na sobrancelha, cai uma bolinha, fica uma falha local. Aí, nesse caso, o tratamento também só local. Aconteceu isso com um amigo meu, ele ficou com uma falha, assim, grande, só num espaço da cabeça. O restante, ele tinha muito cabelo, ficou só isso. E depois, acho que foi atrás, né, de um tratamento e logo se recuperou e conseguiu encontrar o que estava causando, né? Normalmente é por uma situação de estresse recente, uma separação, uma perda familiar, que tem a alopecia areata se desencarrega. Mas também pode ser um sinal de uma doença metabólica. A areata, por exemplo, pode ser o primeiro sinal de um carcinoma, de um câncer. Nós temos que investigar. Tá, ótimo. Doutora, agora vamos falar um pouquinho da medicina estética, que tanto evoluiu, né? Hoje a gente dispõe de tratamentos aí cada vez mais avançados, né? Quais são os tratamentos mais frequentes aí e recomendado também, né? A medicina estética, eu falo que ela é praticamente, nós crescemos juntos, porque quando eu me formei ela estava começando e a minha história é muito ligada à medicina estética, porque eu fiz a medicina estética antes de fazer a dermatologia. Depois que eu fiz a dermatologia, fui fazer medicina estética novamente, porque mudou muito. E ela muda muito, muda todos os dias, nós temos que nos atualizar. A medicina estética, ela busca um bem-estar para o paciente, né? Aquela ideia de retardar o envelhecimento. Então, são situações diferentes, cada um tem uma necessidade. Vamos pensar que, às vezes, o que incomoda um paciente são rugas na testa. E aí vem o Botox, que a gente é o mais famoso de todos os tratamentos, né? E acho que ele é o primeiro passo, acho que ele abriu muitas portas na medicina estética de intervenção, que a ideia dele é deixar um aspecto mais jovial e, ao mesmo tempo, retardar o envelhecimento, né? Ele tem dois efeitos, o imediato, que é aquele da aplicação que dá a paralisia do músculo, e o cumulativo do paciente que faz com frequência, mas também o segundo efeito dele é que quando o paciente vai fazendo várias vezes, aquele músculo vai parando de se desenvolver. Eu brinco às vezes com o paciente assim, falo, pensa, você vai numa academia. Quando você está na academia, você está hipertrofiado. O Botox vai fazer o contrário, ele vai tirar a força do seu músculo. Então vai fazer com que você cada vez esteja com um aspecto melhor, mais jovial, né? Ele tem uma durabilidade de 4 a 6 meses e ele trouxe uma gama de tratamentos associados a ele, porque ele trata basicamente o terço superior. Claro que hoje nós aplicamos em terço médio, tem algumas situações de sorriso gengival, tem umas situações de patologia que nós usamos também para desvio e paralisia facial, mas ele abriu as portas para outros tratamentos, né? E vamos falar um pouquinho também, que seriam os tratamentos faciais, né? Que nós sabemos que são muito procurados, tanto por homens como mulheres, né? Sim, também. Hoje os homens têm procurado bastante. Tem, e eu acho que os homens são mais vaidosos, não estão não, doutor? Igual ainda não, mas aumentou muito a procura, aumentou bastante. E eu gostaria de falar especialmente do ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma substância injetável que nós fazemos assim, a ideia é que ele seja minimamente invasivo. O que é isso? Toda a medicina estética, a ideia dela é ser minimamente invasiva. É retardar uma cirurgia plástica, retardar o envelhecimento e proporcionar para o paciente um estado de bem-estar e um aspecto mais jovial, né? O ácido hialurônico, ele evoluiu também muito nos últimos anos. A gente aplica ele no intuito de repor volume, de harmonizar, então tem essa ideia de harmonização facial. O paciente fala, eu quero harmonizar, quero fazer o MD Codes, que é um nome de uma técnica específica para a aplicação de ácido hialurônico. Então tem várias vertentes dentro do universo do ácido hialurônico. E é interessante nós sabermos que existem densidades diferentes e locais diferentes para aplicação. Por exemplo, o ácido hialurônico que eu aplico na pálpebra não é o mesmo ácido hialurônico que eu aplico no mento, porque aqui é uma região mais densa, porque eu quero menos movimento e eu quero pôr mais volume.
Aqui na pálpebra é uma região mais fina, uma pele mais fina, e eu quero só, às vezes, amenizar uma olheira, deixar um aspecto menos cansado no olhar. Então tem toda essa diferença, estou falando aqui só da diferença de densidade, nem de marcas, nem de qualidade, eu acho que a gente nem vai entrar nesses méritos. Mas assim, é importante sabermos que a gente chama isso de cross-link do ácido hialurônico, que são as ligações moleculares dele do material mesmo. Cada ácido hialurônico tem o seu cross-link para a região a ser aplicada. Tá? E que avanço, né? Eu falo que realmente eu conheço pessoas que já fazem esse procedimento e como muda, como que o resultado é excelente, né, doutor? Promover saúde, promover autoestima é muito legal, né? Quando o paciente entra e você faz, nossa, olha como a minha boca ficou legal, como o meu rosto está mais rejuvenescido, menos cansado, isso é muito gostoso. E é uma pergunta também agora que eu quero saber, qual a hora de começar o tratamento com Botox? Com Botox, eu acho que a gente pensa assim, agora é a hora de começar, está no período, começar um pouquinho antes, tem resultados melhores ou não, né? Então, por isso... eu acho que os exageros são complicados. Eu trabalho mais numa linha assim, que eu primo mais pelo equilíbrio. Então, assim, quanto mais equilibrado for a aplicação e quanto mais ponderada a situação, ótimo. Então, assim, eu não recomendaria jamais fazer num adolescente. Eu acho que não é por aí. Mas existem situações, por exemplo, algumas pessoas que têm os vínculos da testa muito fundos. Já quer tratar porque não quer envelhecer ali para virar uma ruga. Porque a hora que chegar numa ruga profunda, fica difícil resolver só com Botox. Então, em idade específica, não dá para a gente falar. Mas que a pessoa tenha atingido pelo menos a maioridade, que ela tenha já uma formação corporal completa, né, uma consciência sobre si, não seja uma coisa impulsiva, não seja uma situação de assim, hoje eu quero pôr uma boca para ir num casamento. Não é igual passar um batom, é um procedimento, né? É verdade, ficar bem atento a isso, né? Sem exageros, né? Usar de todos esses benefícios, mas sem exageros, de começar numa adolescência. Nós estamos vendo muito isso, os exageros e, assim, às vezes muito só a ideia de visar lucro. Infelizmente, a medicina estética foi invadida por outras áreas não médicas, né? É uma opinião particular, mas eu acho que áreas não sendo médicas invadindo, é meio complicado, porque só visa lucro. A pessoa faz, às vezes, um curso de 2, 3 dias e acha que já pode aplicar. Então, assim, a gente tem visto os disformismos em face, né, os exageros. Doutor, e como que está o atendimento no seu consultório agora, nesse tempo de pandemia? Na pandemia, nós estamos tomando todas as medidas necessárias, né, para prevenir a disseminação da doença. Torcemos para que isso passe logo, né? A gente tem espaçado as consultas, pedido para as pessoas irem sem acompanhante, irem com máscara, a gente usa o Propé, higieniza cada paciente, toda a sala. Tomando todos os procedimentos necessários, né? Isso. E qual a mensagem? Nós estamos aqui já para finalizar o nosso programa, né? E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para nós, porque é um momento muito difícil que cada um está enfrentando, não está sendo fácil para ninguém, né? Sim. Principalmente o nosso psicológico. Olha, eu vou falar uma mensagem que eu fiz comigo. Quando começou a pandemia, eu resolvi tratar de mim, cuidar de mim, olhar para mim, eu quero me tornar a minha melhor versão. Então foi quando eu busquei um tratamento para emagrecimento, foi quando eu fiz alguns procedimentos dermatológicos, eu fiz harmonização facial, fiz o laser para me sentir melhor. Eu acho que essa pandemia sirva para que nós buscamos a nossa melhor versão de uma maneira ponderada e saudável. Que nós não pegamos esse momento, para que nós saiamos dela de uma maneira melhor do que entramos, entendeu? Não pegamos como um momento de revolta, não tinha que acontecer isso, não queria viver isso, vou perder meu emprego. Não, o que eu vou fazer de bom para eu sair melhor de quando isso começou? Vamos ser a nossa melhor versão, né? Belíssima mensagem, doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito honrado. Sei que o tema é extenso e provavelmente vai voltar muitas vezes aqui no programa para abordar outros assuntos e levar muito mais orientação para vocês. Até mais, doutor, muito obrigado. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado.